falo delas para qualquer área. Um advogado e uma advogada precisam efetivamente pensar o direito, porque os clientes da advocacia não lhe trazem o problema esquematizado, estruturado e já respondido. E faz muitos anos que, quando eu falo para o Brasil, para o exterior, um exemplo como esse, de vez em quando alguém me levanta a mão e diz: professor Alisson, eu já ouvi falar de cliente que traz o caso resolvido para o advogado, porque, de fato, eles jogam no Google. E então eles dizem: para tal problema, tal solução. É igual à medicina. Doutor, meu problema é tal e eu já vi que o remédio é tal. Aí eu pergunto mesmo: por que você vem aqui? Não, é porque é um antibiótico e não posso comprar na farmácia se não for com a receita. E não seria a resposta do potencial é errado. Sempre ele terá razão e sempre acaba. Quanto mais se vende, mais barato será o potencial serviço da advogada e do advogado. O que estou lhes dizendo é que, para a advocacia, é preciso pensar a situação, os casos e as soluções dos casos a partir de horizontes que, eventualmente, nem sequer haviam sido postulados. Em muitas ocasiões, é preciso entender que circunstâncias novas geram também respostas jurídicas novas. E a maioria das pessoas na vida jurídica não está habilitada a resolver com pensamento elaborado. Quase sempre o que nós temos é repetição. Nós temos copiar e colar, ou então a experiência de sempre. Fazem estágio no escritório da advocacia, que há 10, 20 ou 30 anos trabalha com os casos de tal modo, de tal sorte que então esperam que um estagiário, futuro advogado, também faça igual. Pois bem, o pensamento jurídico é fundamental para entender o problema jurídico. Alguém dirá: mas eu não pretendo ser advogado ou advogado, eu pretendo estar do lado de lá do balcão do fórum. Eu pretendo, então, ser magistrado ou magistrado. Trabalhar em as profissões forenses. É preciso pensamento jurídico, porque também o promotor ele não pode simplesmente dizer que o batidão da vida sempre será deste modo. Alguém dirá: mas eu lido com crime, e crime é mais ou menos o mesmo. Drogas sintéticas não se pensavam como tal há 30 anos, e hoje o rol das drogas já é outro. E quando vocês acabarem a faculdade, já está um pouco mais ampliado, inclusive. Embora um ou outro possa até já ter notícia prática, mas espero que não. Pois bem. Então, pensar o direito, ao invés de simplesmente copiá-lo, claro, exige do jurista uma formação e um potencial de conhecimento que, ao mesmo tempo, é libertador, porque imaginem que lidar com o fenômeno jurídico sabendo o que se faz é algo maravilhoso, tanto quanto na medicina. A experiência de poder clinicar, tendo aqui um histórico de casos resolvidos e pessoas curadas, é magnífico. Só que muita gente troca isto por uma espécie de conforto. Ativamente, às vezes acontece que não remunera escritório e copiar petições, trocar o nome e assim vai. Trabalho no fórum, meu serviço é copiar sentenças de antes, trocar os nomes e julgar do mesmo modo. De vez em quando acontece, vocês ainda verão isso, trata-se do caso do réu João, na página 37 dos autos, na sentença, vem lá, a ré Maria, que esqueceram de trocar uma ré da causa anterior. Mais ou menos ao
a vida social, circunstâncias, ela interpela o jurista para que possa trabalhar com o mundo nas circunstâncias mais difíceis do mundo. Por isso há juristas e juristas. Por isso há juristas que lidam com o cotidiano e aquelas e aqueles que lidam com fenômenos sociais que nunca haviam sido experimentados, que nunca haviam sido desenvolvidos, cuja problemática não havia sido organizada. Então, o que estou lhes dizendo é que pensar o direito, pensar as circunstâncias pelas quais se apresenta o fenômeno jurídico, isto é algo de decisivo, inclusive porque liberta, inclusive porque nos dá a dimensão de uma condição, de uma possibilidade de inventar, de construir aquilo que até então não se dava, não se via. Vai ter cadeira para vocês, com certeza. Só na outra sala. Chega lá. Aqui acabou, será? Tudo? Perdão. Na sala do terceiro não tem cadeira, você só pega. E, devido a isso, é preciso, então, elaborar como se dá este pensamento jurídico. Os meus alunos na USP, quando vêm a mim para buscar sistematizar o pensamento jurídico, eles já têm um assombro de início, que é o fato de que uma biblioteca sobre o pensamento jurídico é infinita. Vocês já ouviram falar de autores como Hans Kelsen, que é um grande clássico do direito. Alguns já ouviram falar de Norberto Bobbio, outros já ouviram falar de Herbert Hart, outros já ouviram falar de Alf Ross, outros já ouviram falar de Pachucanes, outros já ouviram falar de Carl Schmitt, e só para dar 5 ou 6. Se eu quiser estender essa lista, ela é uma lista infinita. Se nós estivéssemos na noite de hoje na Faculdade de Direito da Sorbonne, em Paris, esta lista se completaria com Michel Villet, que para nós no Brasil fala pouco, embora fale bastante, mas ainda... Mas para a França e os países de língua francesa, e são vários os países de língua francesa no mundo, ele é o maior filósofo do direito da história francesa. Observem que nós aqui no Brasil o conhecemos pouco. Nossa tradição veio noutra perspectiva. E isso, inclusive, revela como nós recepcionamos as ideias jurídicas. No século XIX, no Brasil, havia 2 faculdades de direito só. Hoje deve haver 2.000, mas naquele tempo havia 2. Uma para a nossa província de São Paulo, o estado de São Paulo, que é a do Largo de São Francisco. Zé Augusto me dá aqui a enorme honra de poder chamá-lo de meu colega nessa faculdade também, além destas caminhadas da vida. E a outra era do Recife. E a Faculdade do Direito do Recife, como a de São Paulo era muito ligada a Portugal, então os portugueses vinham muito ao Rio de Janeiro e a faculdade mais próxima era a de São Paulo. Os juristas do Recife, Tobias Barreto e tantos outros mais, disseram, melhor que português é alemão. Então eles começaram a ler os alemães no direito. E aí vem uma... pensamento jurídico. Lê um alemão. Enquanto nós aqui em São Paulo líamos os portugueses. Era uma tradição nossa do lado de cá. Pois bem, por causa disso, Michel Villet é um homem que, por nós, é pouco estudado, porque a tradição francesa, nem no norte, nem no sul, foi estudada. Isto é a geografia do pensamento jurídico. Então, não é no mundo inteiro estabelecida do mesmo... Os pensamentos... cuja cultura é outro, distinto do nosso aqui. Hart é o primeiro deles. Kelsen não é. Para nós, numa civil law, que é a tradição da Europa continental, da América Latina, do Japão,
Kelsen, para um certo país, não seja o principal pensador do direito daquele país. E para eles, Alf Ross é muito mais importante do que Kelsen, porque o direito dos estadunidenses não é um direito eminentemente legislado, é um direito julgado. A common law. E Alf Ross e Herbert Hart trabalham nesta perspectiva, enquanto Kelsen fala de ordenamento, norma, constituição, hierarquia de normas, validade, vigência, rigor, eficácia das normas. Pois bem, estou lhes dizendo que quem está na faculdade de Direito e quer conhecer o pensamento jurídico atual, a primeira dificuldade é vencer uma biblioteca inteira, porque são milhares de livros a respeito. E livros, inclusive, com muitos belíssimos comentadores, intérpretes, gente que desenvolve pensamento maravilhoso a esse respeito. Por um acaso, me dá alegria de ter vindo aqui nesta noite duas minhas orientandas da USP, que é a professora Camila Heimberg, que fez seu doutorado comigo, a professora Thais Oshika, que está acabando o doutorado comigo também, e que pesquisam teóricos do direito no mundo de muito relevo e muita importância. Quando nós vamos estudar o pensamento jurídico, isto é algo de grande impacto. Eu desenvolvi, muitos anos atrás, uma proposta de classificação do pensamento jurídico, que depois que publiquei, e isto saiu em primeiro lugar num livro meu, que é Filosofia do Direito, que hoje é, inclusive, base dos concursos de magistratura, Ministério Público, OAB, inclusive, por todo o Brasil, CNJ, CNMP e OAB. Esse livro, que é bastante lido por tantas faculdades do Brasil, nele eu estabeleci uma proposta de que o pensamento filosófico contemporâneo do direito pode ser agrupado. Então, imaginem vocês 3.000 livros de pensamento jurídico do mundo, que vocês não lerão um por um, e ao cabo de 3.000 dirão, este fala isso, aquele fala aquilo. Não dá tempo na vida de fazer isso. Até porque vocês têm que ler para uma vida prática. Preciso fazer a petição, julgar, salvar alguém, tirar a mãe da forca. Era antigamente na forca, coisas assim. Todo mundo anda na forca. Pois bem, tirar-se da forca será o próximo passo. O que estou lhes dizendo é que esta dimensão de 3.000 livros numa biblioteca, é difícil entender o que eles querem propor, o que eles querem dizer. Então, por causa disso, aqui algumas circunstâncias para poder compreender o próprio pensamento. O que quero afirmar nesse sentido? Propus, no livro Filosofia do Direito, que todo pensamento jurídico contemporâneo possa ser pensado a partir do enfeixamento destes autores e ideias em 3 grandes caminhos. Eu chamo isso de 3 caminhos da filosofia do direito contemporâneo. Então, quando os senhores olham Alf Ross, Kelsen, Pachucanes, Carl Schmitt, Villers, outros... Há, na verdade, 3 grandes caminhos, 3 grandes do pensamento. Alguns pensam, outros pensam assim e pensam de outro modo. E outros pensam de outro modo. Um filósofo que é vivo, um homem notável na história da filosofia, que é o alemão Jürgen Habermas. A ele foi proposto, quase 45 anos, a ele foi proposto a seguinte tarefa. Tentar compreender, tentar saber. Boa noite. Boa noite. Bem-vindas. A professora Iris Lippe aqui. Que coisa boa, professora. Bem-vinda. Que alegria, que alegria. Prazer. Habermas, um dos maiores filósofos vivos do mundo, a ele foi proposta a tarefa de sistematizar a filosofia atual do mundo. Ele passou anos tentando fazer um quadro disso, e ele disse, a filosofia atual do mundo se organiza em 4 eixos. 4.
Eu proponho que a filosofia do direito, que não é a filosofia geral que se estuda numa faculdade de filosofia, se estuda na faculdade de direito, a filosofia do direito pode ser organizada em 3 caminhos. De tal modo que vocês aqui na faculdade de direito, quando compreendem estes 3 eixos do direito, vocês compreendem também a lógica dos argumentos das partes contrárias das ações, porque alguém fez uma petição, uma ação, para a qual vocês farão uma contestação. O que ele está argumentando ali? Quando há um projeto de lei e se argumenta que se deve fazer tal coisa para chegar a tal outro lugar, por que se constrói assim um argumento? Pois bem, há 3 grandes eixos de pensamento jurídico. E o dia que vocês mapeiam os 3, vocês têm baliza para compreender como se pensa o direito na realidade. O primeiro desses 3 eixos é o que se chama tradicionalmente, assim também chamo nos meus livros, de juspositivismo. Este palavrão, juspositivismo, vocês já o conhecem. Este palavrão quer dizer, o direito deve ser pensado como direito posto pelo Estado. Então, o primeiro corolário que sai daí, a primeira definição que sai daí, é que se o direito é posto pelo Estado, o direito é um conjunto das normas postas pelo Estado. E aí brigam os juristas para saber como entender este conjunto. Para Kelsen, esse conjunto é uma pirâmide. Para Hofroth, eu uso esta imagem no meu livro de introdução ao estudo do direito, é como se fosse uma ameba. Tem alguma coesão, mas não tem total ordenação a partir da validade normativa da Constituição. No entanto, todos eles dizem. Isto se chama juspositivismo. Trabalhamos com o direito como se ele fosse direito posto. Alguém dirá, mas esta leitura não é óbvia. E agora percebam o chocante de quando eu trato de pensamento jurídico. Para muita gente, o direito só pode ser pensado assim e mais nada além disso. Não tem outra hipótese de pensamento jurídico. O direito é um conjunto das normas postas pelo Estado. De tal modo que qualquer jurista que está na faculdade, cabe a essa pessoa decorar as normas e aplicá-las a casos concretos. Aquilo que Kelsen chamou um dia de atividade de subsunção. Uma norma geral, um caso que se encaixa na norma, passa um traço, vem uma decisão. O direito seria isto. E aí vocês percebem que de vez em quando não é assim. Que de vez em quando, ser amigo do juiz é melhor do que saber fazer uma boa subsunção. E vocês dizem, puxa vida, eu só estou decorando norma e tem gente que tem um certo molejo na vida que vive melhor do que eu próprio, que decorei tudo do direito penal. Alguém é amigo do delegado. E sendo amigo do delegado, parece que ele tem mais sucesso do que eu, que sei o Código Penal. E detalhe, o amigo delegado mal sabe o Código Penal. Melhor que conhecer uma lei é conhecer quem aplica a lei, já disse um sábio uma vez. E aí, outra forma de pensar. Este outro pensamento que muita gente nem sabe que existe, e é notável, é um caminho. Lembrem que eu falei que o pensamento jurídico contemporâneo pode ser agrupado em 3 caminhos. Um é o do juspositivismo. Direito é um conjunto de normas. Aí eles brigam entre si para saber o que é um conjunto de normas. É a briga de Bobbio com Kelsen, com Hofroth e com Hart. É um conjunto assim, o vértice é certinho, a Constituição está acima de tudo ou tem coisa para cima da Constituição? É a briga dos juspositivistas. Agora eu vou para o segundo dos eixos de pensadores. Tem um eixo de pensadores tão notável e tão pouco estudado em alguns locais, mas maravilhoso eixo de pensadores, que diz assim, o direito não é um conjunto de normas. E esses pensadores são tão chocantes porque eles desmontam o nosso senso comum. Eu dou o nome a este segundo eixo de pensadores do direito de pensadores não juspositivistas. Assim eu os denomino, não juspositivistas. E alguém dirá, mas como é que o direito não é a norma? Eu começo por um deles, muito famoso, e na Alemanha,
ele teve a fama de, na segunda metade do século XX, ser o filósofo mais importante da Alemanha, o que não é pouco, dado que a Alemanha acha que tem os melhores filósofos do mundo. Esse homem morreu em 2002. Vocês dirão, morreu faz muito tempo, porque eu nasci em 2002 ou 2003. Pelo andar aqui do ambiência que eu estou vendo, os meus alunos é isso. 4. Tem 4. Tem aqui. Tem 5 até Tem capaz de 5 aqui ou é muito? 5 já não tem, mas não tem. 4 tem, já é uma proeza. Em 2004 já estávamos para lá de Bagdá. 2003 tem gente aqui, não tem? É isso aí. Quem nasceu em 1999 é do século passado. É o nosso caso aqui. Pois bem. A senhora. Quem disser assim, um filósofo é velho. Senhoras e senhores, Sócrates morreu há 2.500 anos, Platão há 2.400 anos e Aristóteles há 2.300. Quem morreu em 2002 é recentíssimo na história da filosofia. Um pensador que morreu em 2002, que muitos consideraram o maior filósofo da Alemanha da segunda metade do século XX, ele se chamava Hans-Georg Gadamer. Eu falando assim, parece que soa peculiar para vocês. Aqui no Brasil, nosso modo de falar mais arredondado, chama-o de Gadamer. Pois bem, como um dia eu estava na USP, eu falei de um grande filósofo alemão chamado Kant. Um aluno levantou e falou, professor, não é Kant, é Kant. Eu falei, não, é Kant, porque Kant seria se ele fosse inglês, mas sendo alemão, A é A. Muito bem. Quem é o Clark? É uma outra pessoa que não era filósofo. Mas tinha um problema com a criptonita. Bem, então, estou vendo que a moda é Batman, porque o professor José Augusto me levou para tomar um café, só dava Batman no shopping, mas não era a exposição do Batman. Exposição do Batman, então preciso trocar de exemplo. Bom, atualizar o herói. O Bruce. Tudo bem. Então, Gadamer, que aqui no Brasil nós dizemos Gadamer, ele disse assim, há de 3.000 anos de filosofia, foi um livro escrito no século XX, após a Segunda Guerra. E Gadamer viu coisas como o nazismo na Alemanha, e viu normas na Alemanha antes do nazismo que davam direitos sociais. Vamos dizer, mas que normas eram estas? Eram da chamada Constituição de Weimar, que deu direitos sociais, direitos humanos, tratava todos igualmente perante a lei, e mesmo assim veio o nazismo. Aí as pessoas diziam, que faltou para o judiciário alemão para bloquear o nazismo? Aí alguns acharam, faltou interpretar melhor a lei. Gadamer, que não se conformava com essa resposta, ele escreve um livro de 2.000 páginas, que é o maior tratado de hermenêutica já escrito na história da humanidade. Como nós interpretamos uma lei, uma norma. Porque eu falei que o primeiro bloco de pensamento jurídico é dos juspositivistas. O direito é um conjunto de normas que interpretamos e aplicamos. Gadamer diz assim, como é que interpretamos nós? Esse livro se chama Verdade e Método. Eu trabalho com esse livro, inclusive, nos meus livros. Diz assim, nenhum jurista jamais interpretou uma norma. E isso é chocante. E os grandes filósofos, eles são especiais, porque eles nos tiram do nosso conforto do senso comum. Gadamer diz assim, nenhum jurista jamais interpretou lei nenhuma, norma nenhuma. Não se bastando em explicar como é que o jurista interpreta uma lei, ele dedicou 1.000 páginas para explicar isso. As 1.000 seguintes, ele diz, como é que um religioso interpreta um livro sagrado? Como, por exemplo, a Bíblia para os cristãos, o Alcorão para os muçulmanos, o Velho Testamento para os judeus. Ele diz assim, nenhum religioso interpreta norma religiosa nenhuma.
E isso é chocante para todas e todos. Nenhum jurista jamais leu uma lei para decidir. Gadamer diz assim: toda decisão jurídica é baseada no preconceito. Toda interpretação de texto religioso é baseada no preconceito. Que em alemão tem um hífen entre pré e conceito, então soaria melhor se nós falássemos pré-conceito. E Gadamer diz assim: um ser humano que um dia se torna jurista, ele não se torna jurista com um mês de vida. Para ele ser jurista, ele tem 20 anos de idade, 20 e tantos anos de idade, 30 ou 40 ou 50, 60, 70. Se torna jurista e, sabendo que existe o Código Penal e ela lida com o direito penal, ela diz assim: a partir do artigo 121 do Código Penal, aos tipos penais. Surge alguém, narram-me um fato e tenho que dar o direito. Narra-me factum dabuti ius, como falavam os romanos antigos. E então alguém me contou que surgiu um sujeito aqui que roubou alguma coisa de alguém. Quem é o alguém roubado? É uma velhinha que parece a minha mãe. Quem é que roubou esta velhinha? É um sujeito que eu olho para a cara dele e parece bandido. Diz Gadamer, a primeira coisa da decisão é o preconceito. Parece bandido, roubou, a velhinha podia ser minha mãe, preso ele estará, diz Gadamer. O próximo passo é achar a norma que cabe na minha decisão. Eu decidi primeiro, depois eu encontro a lei. O religioso. Pertencer a uma religião, para mim, representa tal e qual valor. Ah, mas na Bíblia se fala lá que se deve amar ao próximo como a si mesmo, ainda que o próximo seja Maria de Magdala ou a prostituta que ia ser apedrejada. Ah, mas prostituta não é bem cristã. Então eu vou procurar um texto dentro da Bíblia que caiba no meu preconceito. E, de fato, nós lemos o que queremos, puxamos a interpretação como queremos. Portanto, diz Gadamer, ninguém jamais decidiu nada, porque leu um auto processual, como se fosse um robô, pegou o Código Penal, pôs por cima, pôs um traço e saiu uma sentença. Tudo que nós decidimos na vida jurídica é com base nas nossas pré-concepções. E todos nós só podemos existir com base em pré-concepções. Tanto assim que eu estou aqui hoje, vindo, com muita alegria vê-las e vê-los em Sorocaba, e a palavra que eu falo, e a linguagem que eu falo, e a língua que eu falo, é a mesma de vocês. Porque o arcabouço que nos concebeu socialmente é o da língua portuguesa no que tange à linguagem. E quando eu digo no que tange a, vocês podem dizer, nossa, eu não uso isso frequentemente, não é uma expressão que não é recorrente para mim, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Há uma pré-concepção de que falou morte, sou uma coisa triste para mim. Falou festa, depois da palestra do professor Alisson, é alegre. Fúnebre, é triste. Vejam, tudo isso são pré-concepções. E se alguém fala uma língua muito exótica, ele fala e fala e fala, e nós não temos nada para reagir a isso. Se o homem que falava javanês entrar por aqui, tirando esses meus queridos professores daqui, o resto não saberá a língua javanesa. É que o professor José Augusto é um homem muito versado em relações internacionais, direito internacional, é possível que ele converse com o javanês. Mas a gente ficará aqui escutando o javanês falar. Pois bem, nós temos preconcepções. Uma das preconcepções é, falou uma língua que eu não entendo nada, fala e eu abstraio. Muita gente que não fala inglês, quando vê um filme em inglês, ele nem presta atenção no que estão falando. Ele já vai olhando, tentando ver a cena, a imagem, porque é o que dá para interpretar. A própria fala, não. Diz Gadamer, então, se eu escrever assim numa lei, deverei respeitar a igualdade entre todas e todos. Eu posso escrever à vontade. A preconcepção de alguém
sua formação familiar, social, escolar, religiosa, profissional, jurídica, ela fala mais alto do que propriamente a lei. Então, muitos países que cometeram crimes contra os direitos humanos, torturas e coisas mais, esses países depois disseram assim: vou resolver este caso como leis que proíbam a tortura. No Brasil aconteceram coisas nesse perfil. Pois bem, aconteceu um caso no Brasil, notável, de que uma instituição que ensinava para os seus alunos técnicas de tortura, era uma instituição estatal ao tempo da ditadura. Quando veio a democracia no Brasil, trocaram esta matéria para direitos humanos. Todos bateram palma. Que legal, ensinava técnica de tortura, ensinava a enfiar gilete debaixo da unha para presos confessarem qualquer coisa, e depois a matéria foi direitos humanos. Na hora que a lei saiu, na hora que todo mundo bateu palma, tirou foto e foi embora, então a direção da instituição fez assim: como não há claro para contratar outro professor, nomeio o professor da matéria que acabou, que chamava técnica de tortura, para a matéria direitos humanos. Que então é o mesmo professor que no outro dia de manhã trocou o nome da matéria, chegou e disse: alunos, agora para torturar não pode mais enfiar gilete, porque os direitos humanos vêm aí. Parece que é uma entidade, enfim, né? Aí. Então a técnica agora é dar soco no estômago e chute no estômago, porque não quebra osso e não fica marca. Então, senhoras e senhores, vejam que se eu quiser melhorar o mundo na base de promulgar lei, faltou combinar com a realidade. E isso ensinou Gadamer. Ninguém toma decisão porque leu uma lei. Toma decisão porque todo o contexto relacional da vida de uma pessoa é isso. Observem que nós vivemos no Brasil, e quando eu digo aqui, nós que somos cristãos, para nós soa magnífico. Se eu digo isso no Marrocos, é ofensivo. Porque lá, chamar uma pessoa de cidadão de bem é chamá-lo muçulmano. Para nós aqui, se eu chamar alguém, você que não é cristão, quase que eu isolo essa pessoa e ela sofre bullying dos colegas. O que eu estou dizendo é que as circunstâncias da nossa cultura formam nossos valores e também nossas decisões jurídicas. De tal modo que diz Gadamer, se eu quiser mudar alguma coisa do direito, não me basta fazer uma norma e colocá-la no direito positivo como uma norma melhor. Eu preciso modificar a pré-concepção do jurista e da sociedade. Porque agora vai mais um dado aqui. Se eu formar uma boa geração de juristas e uma péssima geração de cidadãos, acontece que vocês aqui na Direitos Humanos, e no mesmo horário que começa a aula aqui da noite, na televisão terá alguém dizendo assim: direitos humanos são só para humanos direitos e cadeia nos demais. E aí vocês dizem: mas eu fui educado para aprender os direitos humanos. A sua tia não foi, seu tio não foi, seu vizinho não foi, o taxista não foi, o motorista não foi e os demais não foram. Então chega um dia que vocês falam: chega, porque brigar contra todo mundo não dá. É isso mesmo, eu aprendi que direitos humanos são bons, mas é só para humanos direitos. Então tem que mudar a preconcepção não só do jurista, eu tenho que mudar a preconcepção da sociedade. E estou lhes ensinando que um segundo caminho para pensar o direito é dos filósofos e das filósofas que dizem que o direito não é um conjunto de normas. O direito tem um enraizamento social, cultural, de tal modo que se eu quero melhorar o mundo, eu preciso mudar este enraizamento. É uma lista imensa de filósofos do direito que pensam assim. Um outro tão destacado quanto Gadamer, mas aí sim, ele realmente é mais conhecido hoje no Brasil do que o Gadamer, porque gostavam dos alemães no século XIX. Hoje quase ninguém tem atenção para eles. Este que é outro filósofo imenso do direito, também não juspositivista, é Michel Foucault, de quem vocês já ouviram falar. Michel Foucault diz assim: nenhum direito é direito posto. Todo direito é uma microfísica do poder. E ele diz: somente
pessoas que tenham capacidade científica avançada percebem isto, que na realidade as pessoas, via de regra, não percebem. Imaginem que um ET caiu aqui na Terra. E o ET sempre cai no filme nos Estados Unidos, mas imagine que o ET caiu no Brasil. Enfim, aqui em Sorocaba. No aeroporto de Sorocaba caiu uma nave espacial, desceu um ET. Bem, então o ET desce aqui no Brasil e pergunta: que mundo é esse? Que país é esse? E eu quero entender como vocês fazem para organizar este mundo. Neste mundo as pessoas passam fome? Nós diremos não, porque nós temos uma Constituição que garante o direito à alimentação a todas e todos. Neste mundo e neste país onde eu caí, todas as pessoas têm um teto. Nós dizemos sim, está na Constituição, direito à habitação. Todos serão educados? Sim, direito à educação. A quem precisar de remédio, haverá remédio que se lhe dará? Sim, direito à saúde. Então um ET caiu aqui no Brasil, encontrou um jurista na frente. Ele sai com a melhor impressão do mundo. Isso é uma terra magnífica, porque todas as pessoas têm direito a tudo. E leva um livrinho chamado Constituição. Ele está zoando da Constituição do Brasil. Eu posso pôr a dos Estados Unidos, eu posso pôr a da França, diz o mesmo. É um magnífico mundo dos sonhos. Vou dar mais um exemplo que Foucault dá num livro chamado Vigiar e Punir. Este ET é curioso, é um ET sociólogo, investigador, coisa assim. E ele diz: o que vocês fazem com as pessoas indesejadas socialmente? Aí um brasileiro responde: a gente chama de criminoso. Sim, o que vocês fazem com os criminosos? Vocês fazem o quê? A gente põe na cadeia. E para que vocês põem na cadeia? Para ele ressocializar. E por que vocês falam isso? Porque está aqui na lei de execução penal, direito positivo, direito posto. Lei de execução penal. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execução Penal, Constituição Federal. A pessoa será presa para ressocializar. Então lhe dão um livrinho chamado Lei de Execução Penal. O que vocês fazem com o preso dentro da cadeia? Ele tem 7 metros quadrados de cela, ele aprenderá uma nova profissão, ele aprenderá valores tais e quais, etc. e tal. Se o ET pegar esse livrinho, voltar para a aeronave e voltar para Marte, supondo que seja Marte, ele diz assim: é uma terra perfeita com um direito perfeito, porque lá o preso tem 7 metros quadrados de cela, ele aprende uma nova profissão, ao cabo de X anos de cadeia, ele está ressocializado, ele está reintegrado na sociedade, etc, 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 etc. Foucault diz assim: só faltou uma coisa para ele entender a realidade do direito. Que coisa era essa? Ir a uma cadeia. Se ele fosse a uma cadeia, ele entenderia a microfísica do poder, a realidade social do poder, e ele veria que esta realidade não é o que está na lei de execução penal. Qual é a verdade do direito, então? É esta da realidade social, não a do papel. Gadamer, Foucault são o que eu chamo de não juspositivismo. Esta lista vai para Carl Schmitt, que diz assim: entre a lei e a bala, é a bala que vale? Bala que eu estou dizendo é revólver mesmo. Se a Constituição falou que nós somos uma democracia, alguém chegou com um revólver na mão e falou que não é, os democratas ficam com medo. Os senhores vão dizer: nossa, mas é muita dificuldade para eu entender uma filosofia tão elaborada quanto esta do não juspositivismo. Um dia me entrevistaram, essa entrevista virou um livro, disseram: poxa, olha, isso é difícil da gente entender o não juspositivismo. Eu disse: o Bezerra da Silva entendeu. Pessoa com um revólver na mão, um bicho feroz, se ele anda rebolando e muda de voz. Ele tem uma arma na mão, mandou. Mas eu tenho a Constituição. Se eu puser a Constituição aqui, a única coisa que ela pode me fazer é amortecer a bala. Então compre uma com capa dura, eventualmente, porque é o que pode resolver o caso. Prefiro um vademecum, que aí sim é um ordenamento inteiro para tentar. Legal. Pois bem. Alguém poderá dizer um dia: o vademecum me salvou. Enfim, guardem esta situação. De tal sorte, Carl Schmitt diz: entre a bala e a lei, a bala fala mais alto. Os internacionalistas, juspositivistas, estou aqui com o professor José Augusto Fontoura Costa na minha frente. Os internacionalistas que são juspositivistas dizem assim:
Uma vez que um país assinou um tratado, um convênio internacional, ele é associado à ONU, ele respeita as leis do direito internacional. George Bush, já ouviram falar desta figura? Vocês nasceram no ano que ele estava matando o mundo, mas já devem ter ouvido falar dele. Enfim, uma espécie de Trump anterior. Olha, nada surge do nada, enfim, nada se cria, enfim, tudo se copia. Pois bem, que por sua vez é cópia do Bush pai, que por sua vez é cópia do Ronald Reagan e outros mais. Este Bushinho, porque ele era filho de um monte de Bush, disseram assim para ele. Já uma vez eu falei Bushinho e disseram, em inglês é arvorezinha. Enfim, é mais ou menos isso. Bushinho é um pequeno arbusto. Bem, então, este Bushinho falou assim, tacaram um avião numa das torres gêmeas e outro avião na outra torre gêmea. Eu não sei quem é o culpado, eu vou matar o Iraque. Mas não é o Iraque que matou não sei quantas mil pessoas nas torres gêmeas. Não importa, eu vou dizer que a culpa é do Iraque. Foi mais ou menos isso. E tacou bomba em cima do Iraque. O direito internacional, a ONU, não legitimou este ataque. O Bushinho disse assim, pouco importa, eu tenho a bala, eu tenho a bomba, eu tenho até as bombas atômicas, se a ONU não me aceita, azar da ONU. Pois bem, mesmo com a ONU declarando que esta intervenção estadunidense não estava respaldada pelo direito internacional, ainda assim ele matou milhares de pessoas no Iraque e gastou 6 a 7 trilhões de dólares, que matariam a fome do mundo inteiro para sempre. 6 ou 7 trilhões de dólares. Ele usou isso para atacar bomba em cima do Iraque. Antes disso, ele pagou para as televisões dos Estados Unidos dizerem que o Saddam Hussein era o mal. O Saddam, inclusive, parece Satã, enfim, é o nome, né? Enfim, não soa bem para vocês uma pessoa que chama Saddam. Enfim, soa uma coisa satânica. Enfim, se ele chamasse anjo, era uma coisa peculiar, mas chama Saddam, já está chegando lá. Bem, então o que estou lhes dizendo é que o George Bush, filho, ele desrespeitou as tratativas do direito internacional e tacou bomba em cima do Iraque. E ninguém fez nada, porque todo mundo tem medo do poder bélico dos Estados Unidos. Se o Paraguai resolvesse tacar bombas no Iraque, ele estava destruído no outro dia, pela ONU. Haveria uma missão internacional de salvação do Paraguai ou de extermínio do Paraguai. Senhoras e senhores, é a prova do Carl Schmitt, que é o teórico do não-juspositivismo. Que prova é essa? A bala fala mais alto do que o direito posto. Então, Carl Schmitt diz assim, uma guerra bem feita fala mais da hipocrisia do direito do que todos os tratados internacionais juntos. Porque com uma guerra, eu sei o que vale dos tratados e o que não vale para nada. O que vale para o fraco e o que não vale para o forte. Todos os países são iguais perante o concerto das nações. Na ONU parece que sim, mas nem a ONU consegue levar isto bem adiante, como sabe o professor José Augusto, porque 5 países são do Conselho de Segurança e podem vetar qualquer coisa. E um dos... Pois bem, esse segundo caminho do pensamento jurídico, que é o não... a vida prática. Vendo que se eu quiser melhorar o direito, não me basta fazer um bom projeto de lei. O social é maior do que isso. Não estou invalidando o conhecimento da... Claro, trabalhar com elas. Mas estou dizendo que na vida cotidiana, dos horizontes e dos filtros do poder, só para dar uma norma, porque no Brasil declarou-se uma norma. E na prática as coisas serão assim. Terceiro dos caminhos, eu disse que eu posso agrupar o pensamento jurídico contemporâneo em 3 eixos, 3 caminhos. O terceiro dos caminhos eu chamo de caminho crítico, das filosofias do direito críticas. São aquelas mais altas, de mais ampla expressão. Porque o primeiro dos caminhos e o segundo dos caminhos eu posso usar para qualquer coisa.
Se eu disser assim, fiz uma norma de direito posto, ela fala tal coisa. Lavo as mãos e ela está por aí. Tanto faz. Olhem uma peculiaridade. Os não juspositivistas têm todo tipo de gente nesse caminho. Eu falei de Michel Foucault, que era um pensador do direito magnífico, que perpassou a vida inteira em favor das exploradas e dos explorados. Michel Foucault sempre foi considerado um pensador de engajamento contra as opressões, a favor dos oprimidos. Carl Schmitt, que também é não juspositivista como é Foucault, tinha um pensamento tão vigoroso quanto o de Foucault. E quem era ele? O maior pensador jurídico do nazismo. Carl Schmitt disse assim: se eu tenho uma Alemanha que quer matar 6 milhões de judeus, os senhores vão dizer aqui, não tem nada a ver com isso porque eu não sou judeu. Deve ter pouco judeu no interior de São Paulo. Então, nunca vi um judeu, não tem nada a ver com judeu. 6 milhões de judeus, homossexuais, negros, já está começando a chegar perto da vida da gente. Eu não sou nenhuma das 3 categorias. Deficientes físicos e mentais, e alguém pode ter um primo deficiente físico. Mas era só deficiência extrema? Não, faltava um dedo, faltava uma perna, já era morto. E testemunha de Jeová. E a pergunta é, o que tem a ver testemunho de Jeová? O nazismo não gosta de testemunhos de Jeová. Ponto. Então é quem entrar na lista de quem não se gosta. Só. Bom. Estão na lista no número 1. Havia alguns grandes filósofos do século XX, como Theodor Adorno e o grande psicanalista Wilhelm Reich, que o dia que o Hitler tomou o poder, eles no outro dia de manhã saíram da Alemanha porque eles eram judeus e comunistas. Então era bom já correr previamente, porque ele tinha tudo para estar na lista. E Walter Benjamin não teve mesmo. Walter Benjamin, o professor José Augusto está lembrando, esse aí correu para a França e a França se tornou nazista e ele morreu. Então, aí vem a tragédia. Pois bem, Carl Schmitt é um homem genial, mas é um homem que disse assim: se eu tiver a força, eu mando e o resto morre. Isso, cientificamente, é uma verdade. Só que foi usada esta verdade pelo nazismo. Terceiro caminho, que é o caminho mais alto do pensamento jus-filosófico, do pensamento do direito, é o pensamento crítico. Porque ele nos pergunta e ele responde por que os preconceitos... Vejam, ele não está invalidando Gadamer quando diz nós interpretamos com base nos preconceitos. Esse pensamento crítico vai mais além do que o Gadamer. Ele diz, por que os preconceitos são sempre contra os grupos tais, quais e outros mais? Por que nos Estados Unidos e no Brasil sempre o preconceito racial é contra negras e negros? Por que é sempre assim? E a resposta da filosofia do direito crítica vai mais adiante e descobre que a estrutura social do direito tem uma conexão profunda, material, concreta, com as condições da própria produção social e da reprodução da vida social, da história concreta das sociedades. Então, estas descobertas críticas do direito dizem assim, não é a maldade do jurista ou a bondade do jurista que fazem com que alguém vá matar a negra e o negro, vá tacar bomba no Iraque ou algo assim. São as condições efetivas do poder e da dominação na sociedade. Nos Estados Unidos e no Brasil, estas duas sociedades foram organizadas a partir da escravização de negras e negros africanos pelos brancos estadunidenses e brasileiros. De tal sorte que a história de 500 anos é uma história na qual, em 500 anos, via de regra, negras e negros não têm a fazenda, o latifúndio, a terra. Quem tem é 0,01% da população branca. Então, senhoras e senhores, por causa disso, o poder nesses dois países tem cor. Tanto assim que para o Japão, para a China
este modo de preconceito não se dá porque lá branco e negro não tem nenhuma relação com aqueles países cuja pele é outra, cuja etnia é outra. No entanto, tem outros preconceitos. O coreano, o chinês e etc. e tal, que para nós aqui, no preconceito vulgar de um brasileiro, soam como se fossem iguais. De Vietnã a Japão é mais ou menos oriental. Nós não temos dimensão da separação. Eu tenho uma orientanda minha na USP, a professora Thaís Oshiki, que está aqui, que é de ascendência japonesa, e toda hora me diz disso, que as pessoas a tratam e a tratam qualquer um como se fosse tudo japonês. Enfim, pode ser chinês, e coisas mais. Pois bem, o que estou lhes dizendo é que a estrutura econômica da sociedade determina a estrutura política e jurídica desta sociedade. Por isso o direito, olhem que descoberta central dos pensadores críticos. Por isso o direito vai para lá e vai para cá. Ele sempre é a defesa da propriedade privada e nunca a distribuição da propriedade privada para quem não tem. Qualquer país do mundo é assim. Então, pensadores notáveis como Pacho Canes, no século XX, como Walter Benjamin, que bem lembrou o professor José Augusto Fontoura Costa, e tantos outros e outras, eles dizem assim: o direito não é apenas uma questão de preconceito, como falou Gadamer. Ah, eu acho que o bandido é um negro. Isto se dá, sim. Só que a perspectiva mais decisiva é: por que a riqueza do mundo não está acessível para todas e todos? Porque a sociedade se estrutura para que a produção, para que os meios de produção sejam de alguns. Por que quem não tem dinheiro tem que pedir emprestado num banco e pagar 20% de juros no mês? Porque a sociedade é capitalista. Isso eles vão dizer assim: mas não haveria jeito de eu resolver isso na base de lei? Querem alunas e alunos uma informação, como a perspectiva crítica é muito mais avançada do que a justpositivista? Os senhores dizem assim: se tudo andar bem e todas as pessoas do Brasil forem conscientes e lutarem, haverá um dia em que nós faremos uma lei para proibir que os juros sejam muito extorsivos. Parece um sonho magnífico. Eu vou lhes falar um detalhe. Isto está não numa lei, isto está na Constituição Federal de 1988, que completa agora 34 anos. E esta norma constitucional está por lá e ninguém nunca fez nada em relação a ela. Porque as coisas que envolvem o capital, posso colocar norma em cima disso à vontade. Direito positivo à vontade. Nada acontece. E os senhores dirão, mas não é uma pouca vergonha que haja uma norma constitucional limitando a exploração dos juros e ninguém a julgue? Sim, senhoras e senhores, e assim o é há 34 anos. Então a perspectiva mais alta do direito percebe que o direito não é inventado pela consciência do jurista, não é uma vontade apenas do preconceito das pessoas. Ele é um dos momentos da engrenagem da sociedade, da reprodução social. E quem manda mais organiza o direito ao seu modo. Portanto, quando eu digo isto, os senhores e senhoras podem perceber que se eu faço normas bonitas, não depende apenas do direito posto à realidade. Os não positivistas dizem assim: não depende, a dor julga do jeito que quer. E um crítico fala um ponto a mais. Não é só porque o aplicador julga do jeito que quer, é porque a estrutura material da sociedade é organizada para que o direito seja esse. Ainda que o aplicador quisesse o contrário. Eu lhes dou um exemplo. Em 1988, pela primeira vez na história do Brasil, fazem uma Constituição mais ou menos boa. Por que mais ou menos? Porque os senhores não sabem quem fez essa Constituição em 87, 88. Naquele tempo, era um povo que sentava no meio, aqui como se fosse o Congresso Nacional, e eram os deputados e senadores que sentavam aqui no meio. Então eles foram chamados de, naquele tempo, não se ofendam, inclusive, agora, eles se chamavam Centrão.
Porque os que estavam a favor do povo ficavam ali numa tirinha e o resto é que queria matar o povo. E o centrão estava aqui no meio. Pois bem, esse tal centrão fez a Constituição de 88 e então as pessoas pediam ensino público como direito até o 3º grau. O povo pedia isso. E os representantes do capital diziam ensino pago desde o pré-primário. Aí o centrão resolveu dar ensino básico gratuito. Então ficou no meio termo. Morde e assopra. Pois bem, essa Constituição que a gente acha que é magnífica e que foi feita pelo centrão para não dar para o povo direito para o povo, e a história é essa. Essa Constituição deu um rol de direitos para o povo, que nunca existiu em nenhuma outra Constituição do Brasil. Nem a de 67/69, que era da ditadura, nem a de 46, nem a de 37, 34, 1891, nem a do Dom Pedro I. Pois bem, esta Constituição deu um punhado de normas de direito positivo magníficas. Direito à habitação, direito à saúde, etc. e tal. E deu normas dizendo assim, se o banqueiro é dono do banco, ninguém tira o banco do banqueiro. Ponto final. Defesa da propriedade privada. Se alguém tem terras de latifúndio e não planta nada nessa terra, a terra continua dele. E se o povo passar fome? Azar do povo. Muito bem, mas deu direito à habitação, deu direito à educação. Quando saiu tudo isso, vocês já estão percebendo que algumas dessas normas favorecem o povo. A maioria, não. Por que o juspositivismo não é a metade e a filosofia? Os positivistas chegam, na verdade, do direito. Porque está aí norma que defende a propriedade privada, o banqueiro, e a norma que dá direito à educação do povo. Pois bem, na hora que saem as duas promulgadas em 88, a minha faculdade de Direito do Largo de São Francisco, junto com o professor José Augusto aqui, apanhamos por terceiros, porque nós dois não temos nada a ver com essa história, para todo lugar tem exceção. A minha faculdade foi interpelada pelos ricos e famosos do Brasil, poderosos, que disseram assim, essa Constituição não passa. Mas já tinha passado. O doutor Ulisses já tinha levantado o livrinho e dito, é a Constituição Cidadã. Então vai para lá, vai para cá, e olhem como o direito positivo é uma miséria. Os legisladores constitucionais, a Assembleia Nacional Constituinte, deu direito à casa, direito à educação, direito à saúde. Agora somos nós juristas. Os juristas da elite do capital pensam e dizem como é que eu, vendo direito da propriedade privada do banco e direito à habitação, corto este e deixo este. Porque o jeito de cortar este é cortar este também, dizendo está revogada a Constituição, agora quem manda é a bala. Só que para falar isso, tem que ter muito peito para matar as pessoas, dizendo eu vou te matar. Tem que matar com um jeitinho, dizendo eu vou te salvar. Então, você vai ter aula de empreendedorismo, e aí você vai, quem sabe um dia ter uma fazenda. Isso começou com uma moeda, você também vai chegar lá. Coisas assim. Tem que falar com jeito. Pois bem, como é que eu faço se eu não posso matar todo mundo na bala e eu tenho que falar que a Constituição é essa e eu não quero as normas que favoreçam o povo? Aí os juristas inventaram a seguinte questão. Normas que defendam o capital, agora é pensamento jurídico e teoria geral do direito. Normas que defendem o capital, elas têm vigência e vigor imediato. Este é um conceito de teoria do direito que se ensina no primeiro ano da Faculdade de Direito, na matéria de introdução ao estudo do direito. Vigência e vigor. A norma está promulgada, todas são válidas, só que esta aqui entra em vigência já, que defendem o capital. E normas da habitação, direito à saúde, todos terão direito à casa e à infraestrutura, saúde base. Nunca alguém criou esta ideia e então, só por causa da Constituição do Brasil ser um pouquinho menos pior, os juristas do Brasil inventaram esta ideia. Estas normas que dão direito para o povo serão chamadas por nós, intérpretes da Constituição, não os escritores da Constituição, intérpretes. É o Gadama aqui na veia, para chegar no crítico. Quem interpretou a Constituição disse assim, estas normas que dão direito para o povo não têm vigência e vigor imediato. Elas serão por nós chamadas normas
programáticas. E nunca ninguém inventou esse conceito. Esse conceito foi tirado da cartola em 1988. E quer dizer assim esse conceito: estas normas valerão quando der. E qual o critério pelo qual norma que defende o banco tem vigência imediata e norma que dá direito à habitação tem vigência programática? O critério é o doutrinador, que falou que ele acha isso. Um ato contínuo, um defensor e uma defensora do povo ingressaram ambos com ação na justiça para dizer: norma da habitação tem eficácia imediata. E aí um juiz que foi chamado para tomar café no resort do banco, José, isso acontece todo ano. Não é só que aconteceu uma vez. Todo ano acontece um resort para discutir o direito com bancos e juristas. E nunca houve um resort feito por favelados com os magistrados. Venham tomar tapioca na favela. Então o magistrado não tem amigo favelado. Bem, ele tem amigo banqueiro, que é uma coisa muito interessante. E então, nestes resorts jurídicos, uma espécie de Big Brother de juristas e banqueiros, então, todos se encontram. Bem, então, nesse momento, os juristas e juízes dizem: é verdade, norma que dá direito à casa e à saúde é norma programática. Norma da propriedade privada tem eficácia imediata. E um constitucionalista, um escritor da Constituição, nunca imaginou que normas da Constituição seriam divididas em duas. E o jurista criou uma interpretação jurídica para invalidar meia Constituição e só vale a outra metade. Senhores dirão, e quem somos nós da ordem do dia se eu não escrevi a Constituição de 88, se em 88 eu não tinha nascido e 97% que estão aqui não haviam nascido em 88, tenho eu a ver com esta coisa? Tenho eu a ver com o fato de que o pensamento jurídico hoje é estabelecido assim: certas normas têm eficácia imediata, certas outras não têm. Então vocês aprendem isso e reproduzem isso. O senhor diz, mas não era melhor não aprender? Não dá para não aprender. Porque se vocês não aprendem, vocês não fazem a prova da OAB. Você vai perguntar o que é isso? Norma programática. Tem que saber. Só que a questão central é: tem que saber quando o que disso. E agora é a questão decisiva que eu quero aqui lhes dizer. Eu comecei esta conferência dizendo que eu podia fazer copiar e colar de qualquer coisa e sobreviver. Dá para ganhar dinheiro assim? Até dá, porque quem herdou o escritório do pai, escrevendo uma petição de 500 páginas, ou copiando e colando, ganha o dinheiro que vem do herdar do escritório do pai. Ponto final. Eu não herdei nada de ninguém. Então, o pouco dinheiro que você vai ganhar, copiando e colando e escrevendo, quase pode ser o mesmo. Vocês precisam ter boa rede de contatos, que aí vocês têm clientes. Pois bem, a questão decisiva não é esta. A questão é: que faço eu com o direito, se eu vivo o direito? Como eu penso o direito? E como é que eu posso ser jurista de um modo ainda mais bem qualificado? Se eu só copiar e colar, se me inventam uma tese da norma programática, eu estou com os braços amarrados. Por quê? Imaginem vocês que um dia vocês defendam uma velhinha que pleiteou aposentadoria e um juiz diga assim: direito à aposentadoria é um direito de norma programática. Se o governo tiver dinheiro, paga. Se não tiver, precatório para 500 anos. Imaginem uma situação como tal. Vocês são advogados da velhinha. Vocês vão dizer, eu não vou advogar para a velhinha. É a mãe de vocês. A minha mãe não é velha. É a avó de vocês. Minha avó morreu. Sei lá. Enfim, aí a vida também está trágica. Enfim, alguém da vida de vocês pode ser autora de uma ação como tal. Um dia vocês ficarão velhos. Parece que não, mas esse dia chegará daqui a 50 anos. Então, serão vocês que pedirão aposentadoria. E um magistrado dirá: norma programática. Então, observem que estou nesta hora. Não basta copiar e colar. Se vocês copiam e colam, vocês copiam a sentença que confirma que é norma programática. Neste dia, vocês têm que colocar o cérebro nos dedos e escrever uma petição
contra as doutrinas e os pensamentos jurídicos existentes. Vocês têm que inventar ou reiterar ou criar um pensamento jurídico que diga: é um absurdo filosófico e teórico eu separar normas do mesmo diploma normativo chamado Constituição, no mesmo dia, dizendo esta é programática, esta tem eficácia imediata. Então vocês têm que criar pensamento jurídico, às vezes para salvar uma velhinha. Eu vou dizer, mas que velhinha é essa? Pode ser a mãe de vocês. Então o que estou lhes dizendo é que pensar o direito é valioso, porque para o batidão do dia a dia pode até ser que copiar e colar faça que vocês vivam. Mas em muitas situações é a diferença de um jurista banal para um jurista maravilhoso. O banal fez a interpretação que todo mundo fez. E já ensinei aqui com Gadamer, não juspositivista, a interpretação que todo mundo fez é o preconceito médio das pessoas. Só que pode acontecer o dia que vocês precisem saber mais do que isso, porque a defesa de vocês, o julgamento de vocês, a acusação de vocês precisa ser nova, plena, original, distinta. Nesta hora vocês vão lembrar de como farão o uso do pensamento jurídico. Se for só copiar uma norma e colar, é juspositivismo. Se eu tiver que mostrar que uma norma já está aí, mas há alguém que está julgando e o seu preconceito não deixa ver esta norma, vocês se utilizarão dos recursos das leituras jurídicas não juspositivistas. Seu julgamento está eivado de preconceito. Mude, sensibilize o jurista. Só que se vocês perceberem que tem mais do que isso, e nem um juiz só resolve o caso, nem um promotor só resolve a questão, então eu vou lhes dizer uma questão decisiva. O dia que eu percebo que eu posso escrever norma à vontade, todo mundo jurídico pega a norma e fala que é norma programática. O dia que eu inventar a melhor lei em favor dos direitos humanos, a instituição pega essa norma e manda o professor de tortura ensinar direitos humanos. Neste dia, senhoras e senhores, lembrem, o problema não é só de interpretação, portanto, de não juspositivismo. O problema é a estrutura social. E nesse dia, grande jurista é quem transforma as estruturas sociais. Porque chega um dia em que, eventualmente, o problema é uma lei, e não só o intérprete da lei. Quando o Brasil tinha escravidão e seres humanos de pele negra eram colocados em senzala, a lei legitimava e justificava isso. Um dia disse Rui Barbosa, que nem é dos mais progressistas, mas já serve de exemplo. Nesse dia ele disse, errada é a lei e o melhor jurista é o jurista que luta contra esta lei. Porque se ele lutar para interpretar bem a lei da escravidão, ele é um escravocrata. E aí as senhoras e os senhores entendem a importância do pensamento crítico, porque serve para a profissão e vos torna melhores do que quem só copia e cola, mas mais que isso, serve para transformar o mundo, e o mundo precisa do conhecimento, da sapiência, da ciência, da vontade e do horizonte desta geração de alunas e alunos, para que este mundo, até hoje, profundamente trágico e injusto, um dia possa ser falado, reputado um mundo de justiça. Muito obrigado. Obrigado, Alisson, pela excelente palestra. Na verdade, uma pergunta. Principalmente esse final, qual é o papel da jurisprudência no nosso direito? É uma acomodação? A gente pode dizer que é um dificultador a mais nessa mudança? Sim, com pouco tempo de faculdade, eu percebo que quase que quando se tem uma jurisprudência, quase que os juristas não seguem essa. Eu vou
pedir para, se tiver mais gente, mais questões, para a gente fazer e eventualmente fazer o primeiro bloco. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, alguma observação? Não? Nada? Tudo? Então, Qual é o seu por nome? favor. Fernanda. Fernanda. Que prazer, Fernanda. Primeiro ano de faculdade? Não, terceiro. Que beleza, no meio do caminho. Então não dá mais para voltar para trás. Agora vai para frente, e acaba. Se problemas, pelo menos não é possível. Exatamente. Essa sua pergunta é decisiva porque boa parte dos pensadores do direito reflete a respeito do problema da jurisprudência. Muita gente, com uma solução filosófica simplória, diz assim: a lei é sempre boa quando ela não está sendo boa na realidade, o problema é a jurisprudência. Porque a lei saiu do legislador e a jurisprudência errou muitas vezes. Eu quero lhes propor uma saída desta solução rápida e banal de resposta à questão. A sociedade que criou a lei é a mesma que criou a jurisprudência. A estrutura de poder, de domínio econômico, de valores e de cultura que dá a jurisprudência é a mesma que dá a lei. Não tem diferença. Alguém dirá assim, mas tem uma diferença entre o legislador e o magistrado, pelo fato de que o legislador é votado e o magistrado é constituído como tal mediante ingresso técnico nas carreiras jurídicas. Eu escrevi um livro recentemente chamado Crise e Golpe, para discutir a crise brasileira. Eu disse assim: o mundo jurídico mais ou menos tem a ideologia média da classe média do país. Se a classe média tem uma tal visão de mundo contra os direitos humanos, o jurista na prática tem, isso eles dirão. Mas o jurista não aprendeu em 5 anos de faculdade que tem que respeitar os direitos humanos? Sim, aprendeu, escreveu numa prova, tirou 10. Aí um dia o jurista, seja ele advogado, promotor ou juiz, ele toma café com uma pessoa da sua classe social. Imaginem um magistrado que ganhe X mil reais por mês, frequenta uma padaria de quem também ganha X mil reais por mês. E lá alguém fala assim: doutor, o senhor é magistrado? Sim. Então, insolência. Se ele for uma pessoa que não sabe falar excelência, mas excelentíssimo. Uma vez, não é mentira, eu ouvi uma senhora falar meretríssimo. Ela queria elogiar o magistrado. Mas... eu gosto muito do judiciário, eu dou muita aula para as escolas da magistratura, para tribunais superiores, etc. e tal. Não merecia ouvir esse nome meretríssimo, mas alguns merecem. Eu sempre ressalvo as exceções, porque um dia eu disse: o judiciário é muito conservador, o aluno levantou a mão e falou: meu tio é juiz. Então, ressalvar do seu tio. O resto é assim. Então, sempre sintam-se ressalvados. Tirando vocês, mais uns 3 ou 4, né? Enfim, o negócio vai mal. Bem, o que estou dizendo é o seguinte: o jurista tem a mesma concepção de mundo do empresário. O empresário é contra a CLT. Ele toma café com o magistrado. O empresário tomando café com o magistrado fala: meretríssimo, para usar o exemplo que eu estava dando. O senhor não acha que a CLT está acabando com o Brasil? O magistrado até não achava. Só que se o magistrado está acabando de tomar café, escutando isso e fala não, ele perdeu um amigo. Então ele toma um café, ao final fala: olha, você sabe que tem até um fundo de verdade? E, via de regra, esse amigo dele, empresário, vai ser padrinho da filha do juiz. Antigamente, muito antigamente, ia um promotor e um juiz para o interior, então um era o padrinho do filho do outro. Você pegou um juiz para um lado, o outro vai para o outro. Então, o padrinho do filho do juiz promotor é o empresário. Pois bem, então o empresário fala: está muito ruim a CLT. O juiz, quando fala está ruim mesmo, ele até ganha um cafezinho gourmet do empresário, que é um cafezinho mais bem elaborado, vem com espuminha de castanha, inclusive. Vocês que são gourmet, vocês devem tomar esse café, que é um café vegano. Estou sabendo que é um café da moda. Quem é mais pobre toma um cafezinho de R$1,04. Bem,
Eu estou sabendo que as padarias de Sorocaba são as melhores do Brasil, já estou sabendo dessa fama aqui. Até agora não me deram uma coxinha, mas já muitos que me avisaram, o senhor vai vir para Sorocaba, qual é a coxinha de Sorocaba? Eu nem vi a coxinha na frente. O professor Augusto me levou numa padaria, mas não me mostrou a coxinha de Sorocaba. Vocês depois me mostrem uma foto da coxinha. Bom, qual é o melhor sabor da coxinha aqui? É de frango mesmo? Ou tem outros sabores? Aí já é gourmet. Sim, aí é uma coxinha gourmet. Estou vendo que você é uma moça gourmet, viu, Fernando? É isso aí. O que importa é isso. Bom, então o que eu estou dizendo é o seguinte. A ideologia do magistrado é a mesma do empresário. Agora eu lhes pergunto, e qual é a ideologia do empresário? A ideologia do empresário é a da televisão, é do WhatsApp. Então a ideologia do empresário é a mesma do juiz? Senhor José, mas será que é a mesma ideologia do cartorário do fórum? É porque o juiz tomou café com o empresário, 3 da tarde está no fórum, ele é um juiz bonzinho. Ele junta todos os cartorários lá da vara dele e toma café, quando ele é bonzinho. Ele toma café com o pessoal. Ele fala, nossa, acabei de ouvir falar que a CLT está muito ruim. E o trabalhador do fórum até gosta da CLT, mas o juiz falou que está ruim. E se ele também falar que está boa a CLT, o juiz vai falar que esse trabalhador, onde já se viu, uma coisa como tal. Resultado, do cartorário do fórum ao juiz e ao empresário, a ideologia jurídica é a mesma. É o mesmo padrão. Só que esse empresário é quem financia o deputado. Então, o deputado que ele financia é contra a CLT, não é a favor. Muito bem, o deputado faz a lei contra a CLT. Qual é a ideologia do juiz que vai parar a jurisprudência? Contra a CLT. De ponta a ponta, a lei e a jurisprudência são mais ou menos a mesma coisa. Então, o problema nosso não é dizer assim, a jurisprudência está me amarrando e eu não tenho o que fazer. Porque, no final das contas, a estrutura jurídica geral tem esse problema. Porque, observem, é a questão dos direitos humanos. Eu tenho uma lei, só que eu olho direitos humanos sempre de um certo modo e não do outro. Eu não acho que direito social é direito humano. Muita gente considera assim. Então, no final das contas, pasmem o que eu vou aqui lhes dizer. Se eu quiser melhorar o direito, eu preciso melhorar a cultura social, os valores sociais. Porque eu preciso dizer para uma pessoa que uma empregada doméstica que ganhe 1.000, 1.200, e alguém está dizendo CLT dá 1.200 de salário mínimo para uma pessoa, tem que acabar com o salário mínimo. Isso é de uma indignidade tamanha. Alguém queira acabar com um salário mínimo de 1.200. Eu preciso sensibilizar esse ser humano, dizendo, você não é uma pessoa cristã. Não estou dizendo que você dá 10 mil para a pessoa, mas você quer acabar com 1.200 de piso salarial, uma coisa brutal. Então eu preciso modificar o padrão social, porque com esse padrão social modificado, melhoram as leis e a jurisprudência. Só que tem um dado a mais, e com isso eu quero concluir esta pergunta, Fernanda, que é uma pergunta filosoficamente que rende muito, teoricamente. Vocês são brasileiros, todos aqui são brasileiros, nós somos brasileiros. O sistema do Brasil de pensamento jurídico se chama Civil Law. Você já vê que esse sistema tem um nome errado, porque esse sistema, quem dá o nome é o inglês. Sendo que a gente tem que ter o nome em português, em latim. É o direito legislado, para falar em termos da língua portuguesa. Só que a gente fala o nome do inglês, xingando a gente. O direito do estadunidense chama-se Common Law. O direito do brasileiro, do francês, do alemão, do italiano, do espanhol, do português, do argentino e do japonês é Civil Law. Cria uma lei, a gente segue a lei. O direito do estadunidense e do inglês é Common Law. A jurisprudência, uma vez feita, tem que ficar assim durante a vida. Pois bem, qual é a moda hoje do capitalismo? A moda é fazer com que um país que tenha Civil Law troque por Common Law. Por que isso? Por que a gente está pressionado faz 30, 40, 50 anos para trocar a cultura jurídica de 2.000 anos que tem Portugal, Brasil e Roma por essa cultura dos Estados Unidos? A gente está pressionado porque o dinheiro grosso do mundo, o capital, está nos Estados Unidos. Porque se os Estados Unidos não tivesse dinheiro nenhum, ninguém estava nem ligando para o direito dos Estados Unidos. Mas é mais um dado. Por que o capitalista prefere a jurisprudência do que a lei? Porque nos Estados Unidos, a princípio, é o seguinte. Se alguém julgou alguma coisa um dia e o julgamento foi assim, assim será para sempre. Vocês não ouviram contar aqui o caso do Bushinho, que é o presidente Bush, filho?
Pois bem, esse buchinho só é presidente não é porque ele ganhou uma eleição. Pasmem, ele perdeu uma eleição. Mas como é que ele virou presidente? Porque em Miami, na Flórida, em 1850, num caso de direito eleitoral, houve uma briga discutindo quem ganhou a eleição municipal do condado de Miami em 1850, e um juiz disse assim: neste condado, a eleição será feita na base de pegar uma cartolina, escrever o nome dos candidatos, e não é para pegar uma caneta, um lápis e fazer X. Porque toda a briga se deu porque um escreveu no lápis, outro apagou. Então, ele disse assim: é para pegar uma cartolina e fazer um furo. É a jurisprudência de direito eleitoral da Flórida de 1850. Nos Estados Unidos, se for jurisprudência, está amarrado, não pode mexer. Muito bem. Em 1999 para 2000, houve uma eleição na Flórida, ganhou a eleição Al Gore, que não é grande coisa, mas perto do Bush, qualquer é o melhor. Então, ele defendia o meio ambiente, ele era um homem... Os professores Augusto tomariam um café com Al Gore, com certeza. E nossa mantenedora aqui da casa e a direção da casa tomariam um café com Al Gore. O Buchinho é triste, tomar um café. Bem, tudo bem, já tomei café com gente até pior, mas enfim, vamos lá. Então, e vou parar a piada aqui, né, antes que eu diga aqui. Fé. Bom, é fazer piada assim. Então, o que estou dizendo é que em 2000, ano 2000, na eleição, 99 para 2000, nos Estados Unidos, o Buchinho roubou todas as apurações de voto da Flórida, dizendo assim: Al Gore, Buchinho. Onde o seu irmão era governador, né? Porque o irmão do Bush era governador da Flórida e ele fiscalizava a contagem do voto. Então estava aqui, Al Gore, Buchinho, o cara pôs um furo aqui, o cara, esse furo aqui veio de assim, então ele queria furar no Buchinho e deu no Al Gore. Roubaram. E assim foi feito. Em todo país do mundo que não é os Estados Unidos, a eleição é feita por métodos que a legislação disser. Não importa quais. Pois bem, por que os Estados Unidos preferem assim? Porque assim, uma vez feito, nunca muda. E percebam, nunca muda quer dizer, se o banco explora a velhinha, e os Estados Unidos isso acontece todo dia, lá não tem saúde pública, não tem SUS. Se a velhinha tem câncer, ela caiu na porta do hospital dos Estados Unidos, e o tratamento do câncer foi 7 milhões de dólares, se ela sair viva, ela tem que pagar 7 milhões de dólares. Se você usar, que bom que sai morto. Se ela sair morta, sua família tem que pagar. Então, o que estou dizendo é que isso é uma jurisprudência que não muda nunca. Pois bem, qual é o sistema que a gente quer aqui no país? O dos Estados Unidos fala assim: se o tribunal disser que o trabalhador não tem direito, não adianta vir alguém e dar uma nova CLT, porque a jurisprudência não vai dar direito. Então, este louvor à jurisprudência é para tornar ainda mais conservador. Porque a Europa continental da civil law, a América Latina, o Japão, eles têm uma hipótese de ser progressista. Que hipótese é essa? Que um dia o legislador acorde e resolva fazer uma boa lei. Nesse dia, a jurisprudência tem que mudar. Nos Estados Unidos, se o legislador acordar de manhã e resolver fazer uma boa lei, a jurisprudência não deixa mudar esta jurisprudência. Então, o que estou lhes dizendo é que o pensamento jurídico tem tantos quadrantes que até para vocês tomarem partido, vocês têm que saber para onde vai esse partido. Porque alguém vai dizer assim, mas tudo que vem dos Estados Unidos não é bonito, legal, mais inteligente, etc e tal? Não. 90% das vezes é o Homer Simpson. Então, com isso, nós vamos sofisticando nossa inteligência jurídica. Obrigado. Seu nome? Marisol, está em que ano da faculdade? Que beleza, puxa vida. Os impostos. 80% das população é a favor que o rico pague mais impostos. Mas eu creio que para isso acontecer aqui, fica mais de 20 anos, sabe? Para ser pesado e nunca é aprovado. Isso é um movimento dos próprios mais ricos para eles aceitarem. Mas para eles aceitarem isso,
eles queriam ganhar algo em troca, como o meio ambiente que eles não falam que protege, porque também tem um retorno, né? Então, assim, eu queria falar isso porque, como o senhor falou, né, do CIP, porque o CIP patrocina os deputados, né? Porque, assim, o Eduardo Suplicy uma vez falou da renda mínima. No nosso país, né? A fome, né? E, assim, eu fiquei muito risada quando ele falou da renda mínima. Como a nossa cultura brasileira, como o de fora fala, ele falou da renda mínima, e aí todo mundo já falou isso, né? Porque, por mais que eles estejam lá no topo, vai ainda chegar da pirâmide, com as pessoas assim. Diz que tudo hoje tem que ser tecnológico, mas quando vai chegar a tecnologia mais pobres? Porque eles não têm acesso à tecnologia, então vai ter que estrutura nessa pirâmide. Marisol, sua pergunta é maravilhosa. E seu nome também é muito bonito. Enfim, Marisol. Quase que é a junção do mar com o sol. Enfim. Bem, por que a sua pergunta é valiosa? Porque isso se aplica a uma parte decisiva dessa reflexão que eu desenvolvi aqui com vocês. Lembrem que eu disse, são 3 caminhos para pensar o direito. Um deles diz, eu mudo a lei e ponto final. A lei não muda. Você mesmo está dizendo, desse jeito não muda. Ninguém faz uma lei que seja diferente da que está. Então nós diríamos assim, mas se eu mudar a cabeça do legislador, sai uma lei melhor. Que seria um não juspositivismo, dizendo, eu vou mudar a cultura jurídica. Só que aí eu lhes chamo a atenção que tem esse ponto a mais. Quem me disse que eu vou mudar a cabeça dos juristas e dos legisladores são os próprios ricos que vão bancar os legisladores. Então, senhoras e senhores, é um caminho da perspectiva crítica. Porque, no final das contas, as grandes mudanças sociais para o progresso do povo, quem faz é o povo. Quem as faz é o povo. Quando se diz assim, o Getúlio Vargas deu a CLT, é verdade e é mentira. Porque foi verdade que o Getúlio Vargas mandou rascunhar a CLT, assinou e promulgou. Só que o Getúlio Vargas deu isso de bonzinho? Não. Foram 40 anos de luta da classe trabalhadora. Um dia chegou lá. Então, Marisol, no final das contas, a questão decisiva é a seguinte. O dia em que nosso povo for mobilizado, nós melhoramos a estrutura social, porque vamos transformá-la. E não podemos só depender da cultura dos juristas. Claro, os senhores vão dizer, mas o senhor não é professor de direito, o senhor não está tentando abrir a cabeça dos juristas. É claro que eu estou. Eu não estou dizendo que vai passar por cima da cabeça do jurista. Eu estou dizendo que se eu melhoro a cabeça do jurista e não melhor da sociedade, da Constituição de 88, sai um pouquinho melhor que a média da sociedade, vai alguém e fala, o que é melhor que a média da sociedade vira norma programática. E não tem povo para dizer, não deve virar norma programática, deve virar norma de eficácia imediata. Então, efetivamente, querem melhorar a sociedade, começa uma mobilização do povo. Só dizer, o dia que o jurista for bom, a sociedade melhora, é muito pouco e quase nada. Querem uma coisa mais absurda, e com essa eu concluo essa reflexão? Tem gente que diz assim, a sociedade só melhora com a educação. É uma resposta muito imediata. Está certo que a educação melhora. Só que observem, senhoras e senhores, se eu tiver educação para formar apenas técnicos, eu não mudei nada na sociedade. Nada, nada, nada. O extermínio de gente, só porque eu tomei o exemplo do nazismo, vou tomar de novo. Esse mês sai um livro meu chamado Crítica do Fascismo, para explicar como é que o fascismo foi feito na sociedade. Se eu tomar o exemplo do nazismo, vocês vão dizer, quem foi que matou 6 milhões de judeus, mais não sei quantos milhares de gays, comunistas, negros, testemunhos de Jeová, deficientes físicos mentais e ciganos. Os ciganos também estão aí junto. Quem foi que matou essa gente? Gente analfabeta, sem educação, pasmem. Gente formada em faculdade. E quanto mais bem formado em engenharia, melhor ele desenvolveu o recinto onde saiu o gás para matar judeu. Porque quem inventou estas câmaras de gás não foi um analfabeto. Levou 7 anos de pesquisa de gás para ver que gás matava em 1 minuto. E a bomba atômica pela qual os Estados Unidos mataram
300 mil pessoas num dia em Nagasaki, e depois, no outro dia, mais 500 mil em Hiroshima. Foi feita por gente que não teve educação, só foi feita por gente altamente educada em química, física e engenharia aeronáutica, porque o avião tinha que passar e tacar a bomba e sair voando, e sair correndo. Então, o que eu estou lhes dizendo é que a educação, só a educação, dá a bomba atômica, dá a câmara de gás, se for só a educação. Eu preciso ter educação e crítica social. E guardem, Marisol e todos vocês. O melhor da crítica é ter lado no mundo. Eu insisto isso muito nos meus livros, nas minhas ideias, nas reflexões. A todo momento da vida é ver quem apanha e quem bate. É ver o forte batendo no fraco e dizendo, eu, a princípio, meu coração está do lado de quem está apanhando. Porque os 5 anos de faculdade de Direito de vocês deve valer para todas e todos, mas, em especial, para uma senhora que mora no barraco em Sorocaba, que ela não sabe nem o que é uma faculdade de Direito, e que você, Marisol, no terceiro ano de faculdade, se você for lá conversar com ela, ela te chama de doutora, já no terceiro ano de faculdade, porque ela nunca viu um parente dela entrar numa faculdade. Ela não sabe nem o que é um doutor. Doutor é só quem tem doutorado. Gente, tem gente que não sabe nem o que é doutorado. Enfim. Eu sempre conto a história. Eu entrei na Faculdade de Direito da USP com 17 anos de idade. Eu tinha um colega muito arrogante. Aqui não tem isso, mas lá é legal. Mas lá eu tinha um colega muito arrogante. E tinha a turma inteira dos meus colegas, e só ele era o cara que ele tinha feito todas as viagens para todo o país do exterior, do mundo. Ele tinha não sei o que mais, lá. E a cartada final dele era assim, meu pai é desembargador. Então ele perguntava para os colegas, o que faz seu pai? Ah, meu pai é isso. Ah, meu pai é desembargador. Muito bem. Eu entrei na faculdade com 17 anos, mas eu já era um pouco experiente da vida para entender essas idiotices que fazia esse meu amigo. Um dia, deu meio-dia, acabou a aula, aquele sol na frente da faculdade, tinha, tempo do professor Zé Augusto também, um vendedor de choquito. Era um cara que vendia choquito na frente da faculdade. Pois bem, saiu eu, mais 3 pessoas ali, tá o vendedor de choquito, a gente foi comprar choquito, não sei porquê, porque meio-dia devia almoçar, mas a gente foi comer choquito, tudo errado. Bom, é isso aí. Bom. E daí o vendedor de choquito olha para nós e fala assim, nossa, meu sonho era que meu filho estudasse nessa faculdade, porque eu sou analfabeto, mas nunca meu filho vai estudar aqui. Aí eu falei assim, não, tenha esperança que o seu filho vai estudar aqui. Que idade tem o seu filho? Falei, 13 anos. Mas eu sou analfabeto, minha mulher é empregada doméstica, nunca meu filho vai estudar aqui. Eu falei, não, tenha esperança. Ah, não, porque eu sou pobre. O que faz o pai de vocês? Nisso, o menino que estava comigo, meu pai é desembargador. Aí o homem ficou assim, o que vendia choquito. Ele levou 30 segundos, ele falou assim, ele desembaraça a carga no Porto de Santos. O desembargador suou como desembaraçador de carga no Porto de Santos. O menino murchou. A gente entrou com cada um com um choquito na mão. Eu falei, tá vendo que dá ser arrogante demais? Se você falar assim, meu pai é juiz, você lacrava em cima do vendedor de choquito. Mas você não se conforma só do seu pai ser juiz, é segunda instância, seu pai é desembargador. Ele não entendeu nada, saiu como desembaraçador de carga. Então, eu lembro bem desses casos aí, dessas figuras, como esse colega meu, que era arrogante demais e coisas assim. Por isso que eu estou lhes dizendo que é preciso ter lado na vida. Porque entre o homem do choquito e o menino arrogante, a princípio, nosso coração tem que bater do lado de quem precisa. E 5 anos de faculdade de direito de vocês tem que atender a todo mundo. Porque também o desembargador, se for muito justo, o tribunal persegue. Eu estou falando sério. Eu dizer, mas qual tribunal? Qualquer um do mundo. Não é Brasil. Um homem injusto no lugar injusto, uma hora vai ter problema. Sempre é assim. Em todo lado é assim. Então, o que eu estou lhes dizendo é que o desembargador também precisa de justiça. Só que o nosso coração de jurista tem que bater mais em favor daquela pessoa que é o vendedor de choquito, que não sabe o que são seus direitos.
Se eu falar rapidamente para ele CLT, não quer dizer nada para ele. Nada. Porque não tem nenhuma referência em relação a isso. Sendo que para um desembargador, o CLT ele já põe no quadrinho e fala, direito de trabalho, justiça de trabalho, etc. e tal. Então, o que eu quero lhes dizer é que quando a gente tem lado, a nossa filosofia vem para nós de modo melhor. Como eu falo aqui para vocês, quando eu digo assim, tem um pensamento que olha para o mundo de modo crítico, e tem um que fala assim, a lei é essa, é azar de vocês. Tem gente que gosta de ser assim, o mundo é esse, azar de vocês. Eu sou doutor em filosofia do direito na USP, fui o doutor mais jovem da história daquela faculdade, aos 26 anos de idade. Dou aula desde aquele tempo até hoje. Eu sempre descobri que um aluno e um aluno meu não mudam de filosofia só porque eu ensinei a filosofia do A e do B e do C. O que muda a filosofia de alguém, o pensamento jurídico de alguém, é o coração da pessoa. Se eu disser assim para vocês, como eu disse aqui, ter um pensamento jurídico sofisticado torna vocês juristas melhores. Não é automático que uma pessoa diga, então eu vou estudar bem porque eu quero ser um jurista melhor. Não é assim. Tem que passar pelo coração e pelo sentimento. Que vocês dizem assim, eu estudar, ser jurista melhor, eu não quero isso. Tem gente que não está sensibilizado com isso. A pessoa lava as mãos. É preciso tomar esta posição do coração, porque quando o nosso coração está sensibilizado, dizendo, puxa vida, esse mundo é um mundo de injustiça, eu quero estar do lado de quem apanha, não de quem bate. Aí vocês vão procurar esse rol de pensamentos jurídicos, vão dizer, qual desses aqui me ajuda a estar do lado de quem apanha e não de quem bate? O crítico. O Gadamer, dos não-positivistas, que me disse que eu preciso mudar o preconceito do mundo. Esse me ajuda em favor do pobre, como a Marisol perguntou. Preciso pensar nesse favor. Agora, quem falou assim, quem tem a bala manda e quem não tem obedece, esse é um protótipo de nazismo. Então percebem que a gente escolhe a filosofia conforme vai o coração? A quinteira que ao final eu serei bom. É o meu pendor e a minha inclinação que já me levam a gostar de uma filosofia em face da outra. O velho Aristóteles, eu falo muito de Aristóteles nos meus livros, o velho Aristóteles, há 2.500 anos, diz assim, eu posso explicar a melhor filosofia, a melhor ciência para alguém. Mesmo assim, eu não mudo a inclinação da pessoa. Assim para vocês, é que uma pessoa que passa por cima de alguém e fala, era pobre, morreu, o azar é dele, eu posso ensinar a melhor filosofia crítica do mundo, que não toca o coração dessa pessoa. E, eventualmente, uma pessoa que entrou na faculdade, é a primeira vez na família que alguém entrou na faculdade. Alguém que um dia se sentiu fragilizada na vida. O senhor nos eu não senti fragilizado porque eu sou rico. Sempre na vida alguém se sentiu fragilizado. Vocês estavam na escola, vocês eram o gordinho da escola. O rico gordinho da escola. Sofria bullying. O outro, o colega comprou um celular e ele não tinha dinheiro para comprar um celular. Sempre a vida é assim. Quando vocês tomam estas experiências da vida de vocês, que vocês dizem, puxa vida, isso foi uma injustiça, isso sensibiliza o coração de vocês. Percebam como a filosofia e o pensamento jurídico nos tocam melhor quando eu percebo o que isso impacta na minha vida. E não tem um ser humano nesta sala ou em qualquer lugar do mundo que diga assim, eu nunca sofri uma injustiça na vida. Eu nunca sofri um ato que me tenha doído alguma coisa. Tirando a hipótese que vocês sejam robôs, o ser humano sempre sofreu isso. Nunca sofri porque eu sempre tive celular e nunca fui gordo. Tá, mas uma pessoa que vocês desejaram uma vez na vida namorar, deu fora em vocês. Alguma coisa aconteceu. E quem disser, nem isso aconteceu, é um mentiroso de marca maior, e uma pessoa que tem perversão psicanalítica, que não entendeu o que é o sofrimento. Então é mentira. Bem, então o que estou lhes dizendo é que o lado ajuda no pensamento jurídico. Por isso que quando forem ler um livro, pensem assim, este livro de direito. Para que lado eu vou com essa ideia? Se essa ideia leva a um certo setor, um certo horizonte, nós temos que nos embalar com isso. Se for para outro caminho, é horrível. Então guardem, alunas e alunos, não é só para nosso interesse. É para o interesse de quem jamais entrará nesta faculdade. A nossa voz, enquanto jurista, não é para nós. É por eles, por elas. Então, o nosso pensamento jurídico tem que ser orientado por quem precisa de nós. Os senhores vão dizer, mas não dá trabalho pensar para além de si no altruísmo? Dá um trabalho enorme. Mas, ao mesmo tempo, dá um prazer tão maravilhoso na vida
que serve até para a vida amorosa de vocês. Porque se vocês quiserem amar alguém, dizendo assim, me beije que eu sou a pessoa mais linda do mundo, a pessoa até beija. Um mês depois não aguenta mais, porque também a pessoa mais linda do mundo é insuportável. Namorem alguém que tenha celulite, senão vocês verão uma vida horrível e coisas mais. Tem que ter um defeito na vida, vou chamar de seu. E uma boa quantidade, inclusive, de ditos defeitos é até uma virtude, porque a pessoa está relaxada, não sofre tanto na vida e está tudo muito bem. Até porque pessoa perfeita não passa 50 anos sendo perfeita. Corporalmente, estou dizendo dessa gente preconceituosa do corpo. Então, efetivamente, pensem nos outros. E a vida da gente melhora, porque os outros também gostam da gente. Um dia, eu, como advogado, fiz uma ação em favor de uma senhora que, acabada a ação, disse assim, doutor Alisson, eu não tenho um tostão para dar para o senhor de pagamento pelo que o senhor fez para mim. Ele não precisa me pagar. E a mulher ficou emocionada. Um mês depois, essa mulher vem para o meu escritório e me traz um guardanapo com uma coisa embrulhada. Ela me dá isso e fala, doutor Alisson, eu fiz com carinho para o senhor pelo que o senhor fez para mim. Eu abri o guardanapo, tinha um bolo de fubá. Essa mulher me deu esse bolo de fubá. Eu nunca comi bolo de fubá tão delicioso na minha vida. Se o senhor não dizer mentira, é mentira se eu disser que o gosto, só gosto, é o melhor bolo do mundo. Que a Fernanda já me disse que aqui todo mundo é gourmet, certamente o bolo daqui é 1000 vezes melhor do que o dessa senhora. Só que é o melhor bolo do mundo. O carinho, a energia, o afeto que esta mulher depositou por um mês para dizer assim, como é que eu retribuo aquele homem, o que ele fez para mim? Eu nunca comi um bolo que tenha me feito tão bem quanto daquela senhora. Pode ser o melhor bolo gourmet do mundo. Afeto que aquele bolo me deu, que me permitiu, inclusive, então, ter tanta energia para poder fazer outras coisas, para poder fazer outras ações na advocacia, dar aula, etc. Tal. Então, quando eu lembro de uma mulher que me deu um guardanapo embrulhado, que ela pintou, coitadinha, umas uvas. Enfim, era pintadinha de uva, era feia, enfim. É a pior pintura de guardanapo que eu já vi na vida. Lembra uma senhora lá da Espanha, que há 10 anos foi consertada embaixo de Jesus, mas mais horrível que já foi feito. Essa senhora pintou umas uvas, enfim, horrível. Mas nunca vi pintura mais bonita na minha vida. É isso que eu estou dizendo. Daqui a 50 anos eu devia expor num quadro, quer dizer, a arte mais linda do mundo. De uma pessoa que pintou daquele jeito. Este é o afeto e o amor. Então eu digo a vocês, pensando assim, alunas e alunos, nós passamos 5 anos de faculdade inspirados. Porque aí um livro desse tamanho não custa pra gente. Ele fala assim, isto aqui me faz seguir por um lado. Este aqui me faz seguir por outro lado. A gente tem gosto de conhecer, porque isso redunda em nossa realidade. Então, minhas palavras finais aqui para todos e todas vocês é de muito incentivo, porque saber não é só saber. Saber é saber para tomar lado, e tomar lado é para transformar o mundo. Nosso mundo a gente pegou do jeito que é, e a gente vai entregá-lo muito melhor do que a gente recebeu. Tanto, pasmem, estamos entregando muito pior. Falei isso na USP outro dia. Quem entrou na Faculdade de Direito em 2016, entrou com CLT. 16, 17, 18, 19 e 20. Saiu em 20 com direito pior do que entrou. Sem CLT. Vocês aqui já entraram na desgraça. Vocês já entraram sem CLT. Provavelmente vocês saem melhor num tempo histórico, porque ruim desse jeito, piorar, pode acontecer, mas é mais difícil. Então, o que eu estou dizendo é que, quem sabe, a gente melhora a nossa sociedade e o nosso tempo histórico seja lembrado. Eu lembrei de Rui Barbosa aqui por um acaso. Daqui 150 anos lembrarão dessa gente tão bonita e tão cheia de energia, de pensamento e de posição de luta e de posição jurídica boa no mundo, que são esses alunos e alunas queridos aqui de Sorocaba. Obrigado. Tem mais um aluno ali, professor. Vamos lá, qual é o seu nome? Professor, realmente todo esse debate, essa discussão, aliás, todo esse conhecimento do senhor
transpareceu para a gente faz todo sentido. Aliás, diante desse último diálogo, essa é a real face da justiça, que é ajudar aquele que necessita. O problema é que a gente vive, certo, em um país cuja estruturação financeira acaba sendo baixa. Então, os advogados muitas vezes ponderam para a questão financeira e não para a moral. Porque, afinal de contas, como você vai conseguir desenvolver uma vida se você sempre vai advogar para uma pessoa que não tem dinheiro e muitas vezes acaba não pagando você justamente por conta disso. E você acaba, por conta, como eu diria, o pensamento, claro que não, mas o pensamento mais voltado à questão de autossustentabilidade, garante que você pondere para o outro caminho, que é justamente você advogar para pessoas que realmente têm dinheiro. Pessoas que vão conseguir te satisfazer também. Porque, afinal de contas, você também é uma pessoa que precisa se alimentar e ter condições básicas na vida. E que ano da faculdade você está abrindo? No terceiro. Eu vou lhes indicar, para quem quiser saber sobre esta questão, uma série de aulas que está disponível online. Há 2 anos, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a Escola Superior da Advocacia, me deu uma honra muito grande que ela abriu uma cátedra para pensar a formação de advogados e advogados. É a primeira cátedra da história da ESA, da OAB. E eu tenho 2 anos de aulas nessa cátedra que eu recomendo a vocês que vejam aleatoriamente, do jeito que queiram, ou de começo a fim. E nesta cátedra da OAB, eu refleti e expliquei sobre este constrangimento profundo do jurista. E qual é? Ser jurista numa sociedade capitalista é ter uma profissão. Um jurista é um profissional que vive de remuneração do seu serviço, como a faxineira, como o pintor, etc. e tal. Tanto quanto o pintor não vai pintar paredes se não lhe pagam, o jurista não vai trabalhar se não lhe pagam. Até aqui é a estruturação da sociedade capitalista. Pois bem, aqui é uma dificuldade enorme na formação de advogados e advogados. Que dificuldade é essa? De um lado, há o horizonte moral, ético, filosófico, grandioso. Do outro lado, há uma dinâmica que diz assim: se eu advogar para o rico contra o pobre, eu ganho mais. E aí a pergunta da Marisol, eu inverto. Porque, efetivamente, se eu tentar advogar para o rico, me sobra mais nas condições sociais. Vai mais uma questão que eu quero lhes dizer. Percebam que não é o jurista que transforma o mundo. Porque o jurista está constrangido nas formas desta sociedade. Se ele quiser romper com esta forma, ele paga o preço. Mas não é o jurista que transforma o mundo, também não é a professora e o professor, porque a professora e o professor também vivem de salário. E o pintor de parede de salário também. Só que aí se eu junto jurista, professora, pintor de parede, faxineira, lixeiro, engenheiro civil, médico, enfermeira, etc. e tal, todas e todos juntos podem transformar um mundo que é um mundo que vive só do dinheiro. Então, o que eu penso que é o fundamental da advocacia e do mundo jurídico não é apenas a vida profissional boa e suficiente, porque isso é a nossa conta paga do dia. O estrutural é a mudança social. E isso não se faz só enquanto advogado, porque essa mudança não sai só de um advogado. Essa mudança sai enquanto cidadãos de uma sociedade. Agora, se o povão, eles dão um exemplo, se o povão luta pelos seus direitos e a advocacia faz assim, eu não estou contribuindo para essa luta. Então, mesmo que a minha advocacia tenha que ser paga, porque eu vou pagar minhas contas, quando eu vejo o povo lutando por direitos, é meu dever ajudar o povo, esclarecer, dar argumentos. Só que, via de regra, que faz o advogado, a juiz ou juiz, promotor ou promotora, quando vem o povo em luta. Ah, está enchendo meu saco. Então percebam que muito daquilo que muda o mundo não está na advocacia, não passa por nós. Então eu lhe recomendo, inclusive, estas aulas dessa minha cátedra. Depois, inclusive, minhas orientandas até podem me passar a informação de onde se acha, mas joga meu nome no YouTube e sai por lá. Porque, de fato, qualquer profissão jurídica tem um constrangimento. É uma profissão. E o limite do bem é o que se paga.
Só que exatamente como toda profissão tem um limite, que é o que se paga, não importa a profissão, o mundo inteiro tem que transformar esse mundo. Então, o horizonte para a transformação do mundo é maior do que ser jurista. Sendo jurista, a gente contribui com um pedacinho disso. Como a professora pode contribuir ensinando, como o médico pode contribuir, ao invés de cortar o braço de alguém, costurar o braço em alguém. Seja assim. Só que como é que eu melhoro o mundo se estou sendo eu médico? Tem que lutar pelo SUS. Um médico que quer melhorar o mundo, ele tem que lutar pelo SUS. Porque se ele luta pelo SUS, qualquer um terá direito a ter o braço amputado e voltar novamente a ser colocado no seu corpo. Então, este médico tem que ser politizado, tem que ser consciente, tem que ser crítico. Assim tem que ser o jurista. Então, o jurista tem que pensar numa certa dinâmica do fato de querer viver uma profissão, só que mais que isso, ele tem que pensar em transformar o mundo, junto com as demais profissões. Não há? Obrigado, gente. Obrigado. Professores, eles devolvam a palavra. O Alisson, não sei, Gustavo, quer encerrar? Uma palavra de agradecimento intenso ao professor por ter nos permitido essa reflexão. Os alunos participaram atentamente. Para nós é uma alegria recebê-lo. Espero tê-lo novamente entre nós. Um pensamento crítico com valor. Isso nos enriquece muito. Pensamento moral, ético e religioso é a fonte da transformação social. Nosso Obrigado muito, professor. Obrigado. Obrigado. E a professora faria de tudo. Você